Vamos lá, senhores. Ontem nós tivemos nas nossas na prática clínica dos senhores. Vamos ver. Classificação das vitaminas. Eu já havia comentado com vocês, né? Vitaminas podem ser hidrossolúveis, podem ser solúveis em água, ou ela pode ser lipossolúveis, que são solúveis em lipídios, em gorduras. Quais são essas vitaminas hidrossolúveis? É as vitaminas do complexo B, tá? B1, B2, B5, B6, B9, B12, a própria vitamina C, B8 e B3. Quase todas as vitaminas do complexo B são do tipo hidrossolúvel. As demais vitaminas, por exemplo, a vitamina A, vitamina D, vitamina E, vitamina K, são vitaminas lipossolúveis. Ela precisa de uma gordura para ser absorvidas, tá? Existem outras vitaminas que são lipossolúveis, tá? Mas as principais são essa. Independentemente da quantidade, nós vamos obrigatoriamente ter a obrigatoriedade de que isso contenha no nosso organismo. Eu preciso de vitaminas no meu organismo, tá? Vitaminas com letras. Para vocês repararam que todas as vitaminas elas recebem nome de letras? Vitamina A, vitamina D, B, C, D, E. Vocês já viram? Notaram isso alguma vez? Sim. Isso se deve, senhores, ao fato que quando nós começamos a estudar as vitaminas, lá nos primórdios, nós não conseguimos dar nome para elas. Cientificamente não tinha como eu dar um nome àquele composto completamente novo, porque eu não tinha conhecimento de química orgânica, de saber que aquela partícula representava uma molécula orgânica e que se chamava isso, juntava tudo para formar um nome completo. Então eu comecei a dar nome de letra, que ficava muito mais fácil, tá? Nós fomos da letra A até a vitamina U. Nós só pulamos a letra J, porque ninguém quis colocar a letra J, tá? Depois, com o passar do tempo, nós vimos que eu poderia associar letra a um número. Então, nós criamos o famoso complexo B. Pegamos a letra B e começamos a colocar o número B, a vitamina B1, B2, B12. E para aí foi. Já comecei a colocar números, tá? Ou uma vitamina que nós chamamos de vitamina M, que hoje ela foi mudado o nome para a vitamina B9. Vamos começar agora com as principais vitaminas que eu coloquei lá na lista para vocês terem uma ideia qual que é a importância de cada uma delas. Vamos começar com a vitamina A, meninos. Vitamina A, ela é chamada de retinol. Retinol é um nome difícil de vocês lembrarem, por isso que eles colocam vitamina A que fica mais fácil. Vitamina A é conhecida como vitamina da beleza e a vitamina da visão. Ela é antioxidante, ou seja, ela combate os radicais livres, tudo aquilo que tiver de toxina no meu corpo. Por isso, quando eu elimino toxina, obviamente a aparência da minha pele vai melhorar. Por isso que ela é chamada de proteína da beleza. Para vocês terem uma ideia, meninos, a vitamina A ela aumenta a sensibilidade da luz nos nossos olhos, por isso que eu consigo enxergar com mais clareza. Pessoas que têm deficiência de vitamina A geralmente têm problemas de visão, principalmente durante a noite, que é o que nós chamamos de cegueira noturna. Ela também pode causar perda de peso quando ela está em falta, paralisação do crescimento, porque eu não vou conseguir eliminar esses radicais livres, tá? Além da pele ficar extremamente ásperas, com descamação e, em casos mais graves, provocar até úlceras na pele, tá? As fontes de vitamina A seriam os alimentos que são vermelhos e laranjas e alguns que são amarelos, tá? Ou seja, morango, tomate, cenoura, pimentão, são alimentos ricos em vitamina A. Além disso, eu encontro vitamina A em leite, peixes e ovos, tá, meninos? Isso seria a vitamina A. Vamos para a vitamina D. Vitamina D eu consigo com alimentação ou meu corpo produz? Produz.
É a única vitamina que meu corpo produz. Vitamina D, o nome dele é calciferol. O calciferol, ou a vitamina D, ela auxilia na absorção de cálcio e de fósforo, que são dois elementos importantíssimos para a formação de toda a minha estrutura óssea e para a formação de alguns tecidos também. Como eu disse para vocês, eu preciso do cálcio, eu preciso do fósforo para formar essas estruturas do meu corpo. O cálcio e o fósforo, ele não vai ser absorvido se eu não tiver uma vitamina D para auxiliar ele, tá? Então, obviamente, quem não tem vitamina D não vai absorver cálcio nem fósforo e no final pode causar o que nós chamamos de raquitismo, que são crianças que têm retardamento no crescimento e deformações ósseas, como essas crianças que tem na foto aqui. Vejam como que é os membros inferiores dessas crianças. Isso eu chamo de raquitismo. Crianças muito magras, crianças que têm essa aparência de debilitada e essa deformação óssea, provavelmente é deficiência de vitamina D. Tá? E algo simples, vitamina D, ela é produzida com exposição solar. A minha pele que produz a vitamina D. Os raios solares penetram na minha pele e ela é capaz de produzir essa vitamina. Qual é o problema aqui? Tomem muito cuidado qual for o horário que vocês vão pegar esse sol para a produção de vitamina D. Tem que ser no início da manhã ou no final da tarde, porque se for no sol de meio-dia, vocês, além de não produzirem satisfatoriamente vitamina D, ainda vão poder estar sujeitos a ter um câncer de pele devido aos raios ultravioletas do sol, tá? Quem tem deficiência de vitamina D, que nós estamos encontrando ultimamente, meninos, é aquelas pessoas com alto poder aquisitivo que vivem trancadas dentro de um escritório, que não tem iluminação natural. A única luz que elas veem é das lâmpadas incandescentes ou fluorescentes dos escritórios. Elas passam o dia todo no ar-condicionado com a luz artificial e não tem uma luz natural. Elas também estão tendo deficiências de vitamina D, tá? É considerado também como as doenças mais novas. Próxima vitamina. Vitamina D, que é o tocoferol ou anti-estéreo. A vitamina E é o que vai dar fecundidade no nosso organismo, meninos. Eu só vou conseguir me reproduzir se eu tiver vitamina E. Além disso, a vitamina E, ela vai retardar o envelhecimento e vai regularizar todas as taxas de colesterol no meu sangue. Tentar manter um equilíbrio entre HDL e LDL, ou pelo menos o HDL ficar um pouquinho mais alto. Além de fortalecer bastante os cabelos, tá? Eu tenho vitamina E em inúmeros grãos, né? Quase todos os tipos de feijão, de milho, de soja, eu vou ter vitamina E. E também num grupo muito grande de hortaliças e alguns tipos de legumes também. Então é fácil consumir vitamina E. Agora, vitamina K. A vitamina K ela é chamada em algumas literaturas médicas como vitamina anti-hemorrágica. Ela serve para coagulação. Lembra da coagulação que nós estávamos estudando? Os fatores de coagulação, a protrombina, que é formada por uma proteína, só vai ser formada essa proteína para coagulação se houver uma vitamina K, tá? Pessoas que têm deficiência de vitamina K, elas são muito propensas a terem hemorragia, tá? Para vocês terem uma ideia, uma das drogas de emergência que nós utilizamos bastante, tipo lá no trauma, quando tem um acidente muito grave, ou até mesmo no setor de urgência e emergência no hospital, quando a pessoa chega com um corte muito profundo, que esse sangramento não para de maneira alguma, o que eu faço? Eu, como enfermeiro, aspiro uma ampola de vitamina K e injeto direto no local daquele ferimento que o sangramento vai parar na hora. Se não parar, vai precisar de uma sutura, que quem vai fazer vai ser o médico. Tá? Então, além da alimentação, eu contenho vitamina K artificial para uso hospitalar. Tá, meninos? Ela serve para essa parte de coagulação.
Eu vou ter vitamina K, senhores, nas verduras, nas hortaliças, tá? Nas folhas verdes. E eu vou também ter vitamina K no fígado. Olha o fígado que algumas pessoas amam e outras detestam. Além disso, o fígado é um reservatório natural de ferro. Então vai ser riquíssimo em ferro. Quem faz tratamento para anemia tem que comer ferro. Só que o ferro, o fígado sozinho, sim ou não? Para absorver esse ferro, eu vou precisar de uma vitamina. Qual vitamina é? Acabei de discutir com os senhores. Vitamina C. Perfeito. Para mim absorver o ferro desse fígado, eu vou ter que ingerir junto uma vitamina C. Parabéns. Então, quem subestima o fígado, já tentem rever os seus conceitos. Se realmente não gostar de forma alguma, coma pelo menos as hortaliças, meninos. Vitamina C. A vitamina C ela vai auxiliar na produção de colágeno para nossa pele, para nossos cabelos, unhas. Também vai retardar o envelhecimento, tá? Porque ela vai dar mais elasticidade à pele, né? Vai aumentar a nossa resistência à infecção. Ela não vai evitar, tá, meninos? Infecções, principalmente infecções virais, as famosas gripes e viroses, tá? Ela pode aumentar a nossa resistência, mas ela não vai impedir a nossa que eu pegue gripe ou que eu pegue alguma virose. Qual que é o grande engano das pessoas? Vocês já ouviram falar de aqueles antigripais que o pessoal compra na farmácia? Antigripal, em Sim, teoria, seria o quê? Para eu não ter gripe, não é? Por isso que o pessoal toma bastante aquilo para não ter gripe. é. Gente, antigripal não existe em nenhuma literatura médica, em nenhum artigo científico dizendo que aquilo funciona, tá? Então, toma quem quer por conta própria, mas não tem comprovação científica que antigripal efetivamente vai evitar que você pegue uma gripe. No máximo que ele pode fazer é o quê? Ter bastante vitamina C e aumentar a sua imunidade e a sua resistência de pegar uma gripe, mas evitar jamais, tá? Pode aumentar a sua resistência. Se pegar uma gripe, vai ser uma gripe mais leve. E gripes mais leves, por exemplo, se você fosse pegar uma gripe mais leve, você já não vai pegar ela, mas evitar não existe, tá? Isso é dilema e marketing da indústria farmacêutica para vender esses antigripais. É para deixar de tomar? Não, pode continuar tomando, mas tendo ciência que só vai ajudar até um certo ponto. Não vai evitar que vocês peguem gripe, resfriado, enfim, tá? Além disso, a vitamina C vai auxiliar na absorção de ferro, como eu já havia discutido com os senhores anteriormente. Uma das doenças que pode causar com a falta de vitamina C é o que nós chamamos de escorbuto. O escorbuto, durante muitos anos, na época da Idade Média, muitas pessoas morreram com escorbuto sem saber que era a falta de vitamina C. O que é escorbuto? Gente, escorbuto na verdade é um conjunto de sintomas, onde eu tenho queda de cabelo, onde eu tenho queda dos dentes, hemorragia e uma anemia associada. Tá? Por que eu vou ter anemia? Porque eu não vou conseguir absorver ferro. Por mais que eu coma ferro, eu não vou ter vitamina C para absorver esse ferro. Tá? Então a vitamina C é uma das principais e mais importantes para o nosso organismo. Vitamina B1, a tiamina, ela vai atuar na respiração celular e a falta de vitamina B1 vai causar uma doença que nós chamamos de doença ou síndrome de Beriberi, que era um médico francês que diagnosticou um casal, tá? Era um casal que tinha fraqueza muscular, tinha falta de apetite, má absorção dos nutrientes, inchaço, problemas de crescimento e insuficiência cardíaca. Tudo isso junto é essa patologia, tá? Isso vai acontecer porque as células não estão respirando de maneira adequada. A célula só vai conseguir fazer respiração celular se tiver
vitamina B1, tá? Que contém em quase todos os grãos, bastante nas farinhas, tem nas proteínas de origem animal e de origem vegetal, nos leites e seus derivados e em algumas frutas também. Tiamina, vitamina B1 também não é difícil, tá? Da gente conseguir repor ela diariamente, porque muitos alimentos têm a vitamina B1. Vitamina B2, a riboflavina, ela vai servir para oxidação celular, tá? Para que a célula ela consiga metabolizar alguns tipos de substância. A deficiência de vitamina B2, encontrado muitíssimo no espinafre e no amendoim, meninos, ela pode causar estomatite, que é aquelas dores no estômago, fotofobia, que é a sensibilidade à luz, eritema, que é algumas manchas avermelhadas pelo corpo, qualquer coisa que envolva o sistema digestório, algumas doenças mentais, até mesmo depressão e diminuição do tempo de vida da pessoa, tudo está relacionado à falta ou deficiência de vitamina B2. E a vitamina B12, ela vai servir para a maturação dos glóbulos vermelhos. O meu sangue, ele é produzido na minha medula óssea vermelha, que fica no interior de um osso longo. Vocês vão estudar isso bem direitinho em anatomia e fisiologia. Porém, meninos, ele vai ser produzido lá e depois ele vai ter que ser maturado para poder entrar na corrente sanguínea. E ele só vai poder ser maturado se houver vitamina B12. Quem tem deficiência de vitamina B12 causa uma doença que nós chamamos de anemia perniciosa. O corpo humano tem sim sangue, tem células sanguíneas, mas são células sanguíneas imaturas que não servem de nada para o nosso organismo, tá? E com o tempo, algumas anemias, a gravidade dela pode gerar um quadro crônico que seria uma leucemia, um câncer no sangue, tá? Devido a esse sangue sem função. Onde eu encontro vitamina B12? Novamente no ovo, que nós discutimos ontem, que é um alimento nutricionalmente falando riquíssimo em vários tipos de nutrientes. Nos leite e seus derivados, por isso que nós seres humanos continuamos consumindo e bebendo leite mesmo após a vida adulta, e também nos frutos do mar, especificamente nas ostras, tá? Que não é muito a realidade da região norte, tá? Mas ovo, queijo e leite tem, né? Então não precisam recorrer aos frutos do mar. Até porque tem algumas pessoas que têm intolerância, né? Alergia a frutos do mar. O ovo tem que ser cozido, tá? Eu falei para vocês ontem, não inventem de fritar ovo, porque além de desnaturar a proteína do ovo, que é a albumina, eu perco muitos nutrientes. E vocês lembram que quando eu aqueço um óleo, ele satura e vira uma gordura saturada, que é prejudicial à saúde e entope vasos importantes, que eu mostrei para vocês ontem. Vitamina PP, que é o famoso do ácido nicotínico. A sua doença, a sua carência pode causar uma doença que eu chamo de pelagra. Pelagra, em algumas literaturas, é chamado de doença dos 3D, que é dermatite, infecção na pele, diarreia e doença mental. Dermatite, diarreia e doença mental ao mesmo tempo, tá? Isso é pelagra. Falta de vitamina PP vai dar pelagra. Além disso, ela vai inibir a produção do colesterol ruim. Onde que eu tenho vitamina PP? Nos grãos, de preferência grãos integrais, arroz, feijão, milho, trigo, cevada, grão de bico, esses grãos de preferência integral, tá? Feijão, não tem muito o que escolher, né? Quase todo mundo come feijão integral, por incrível que pareça, porque não é processado nem refinado. Mas arroz, quase todo mundo come arroz branco. Tá? O ideal já seria o arroz integral, que até hoje eu não entendi. Eu não sei se vocês concordam comigo. Qual é a diferença do arroz integral para o arroz branco? Meninos, é o mesmo arroz, só que eles pegam um arroz selvagem,
polem ele, tira toda a casca, praticamente todos os nutrientes, deixa só o amido do arroz e ele fica muito mais barato do que aquele que ele só pega na coleta, colhe, descasca e sacola. Eu não entendo qual é essa lógica da indústria alimentícia, tá? Porque é muito mais fácil produzir arroz integral do que produzir um arroz branco, aquele arroz agulhinha, tá? Mas aí vai entrar em questão a lei da oferta e procura. Quase todo mundo vai procurar arroz branco, né? Então eles vão ter que produzir mais arroz branco ao invés de arroz integral. Vitamina B9, perdão, que é o ácido fólico, que é o que as mulheres tomam para a formação do tubo neural do recém-nascido. Mulheres que não tomam o ácido fólico, meninas, possivelmente vai nascer crianças com alguma debilidade mental ou com má formação do tubo neural, tá? Além disso, o ácido fólico ele é essencial para a produção dos glóbulos brancos, que vão fazer parte da defesa do nosso organismo, e pelos glóbulos vermelhos, tá? E encerramos a parte de vitaminas. Vocês conseguiram ver mais ou menos, meninos, a importância, por menor que seja essa molécula que nós temos, nós precisamos dessas vitaminas e não é difícil de conseguir elas? Deu para ver isso? Arroz vira açúcar. Vocês lembram que eu falei para vocês ontem que quase tudo que nós ingerimos, na verdade quase tudo que nós ingerimos vira glicose? Glicose é um tipo de açúcar. Eu como carboidrato, vai virar glicose. Eu como uma proteína, vai virar glicose para a produção de energia. Então, açúcar vira açúcar sim, tá? Mas, açúcar não, arroz vira açúcar sim, perdão, como a colega perguntou. E isso acontece com quase todos os alimentos, tá, meninos? Mas o açúcar que minhas células produzem, minha mitocôndria precisa para produzir ATP, precisa para produzir energia, é glicose. A colega perguntou aqui para mim repetir a diferença do arroz integral. Arroz integral e arroz branco. Ah, tá. Arroz integral, Luísa Fernanda, é o arroz natural. O produtor de arroz ele vai simplesmente colher e vai ensacar, já colocar no comércio. O arroz branco, eles vão colher, vão pegar esse arroz integral e vão polir ele, vão tirar toda a casca, todas as camadas iniciais, as camadas mais superficiais do grão, que contém todas as vitaminas, né? E vão descartar. Vai ficar só o amido desse arroz, que é a parte branca. E com isso nós encerramos vitaminas, meninos. Vamos agora à terceira parte. Pessoas que fazem academia, comem bastante ovo e batata doce. Eu também expliquei para vocês isso, porque que essas pessoas comem bastante e que também é uma lenda, né? Eu expliquei para vocês ontem. Porque que só comer muito ovo e batata doce não vai ajudar no crescimento muscular. Vamos agora para a última parte da nossa aula, tá, meninos? Eu sei que está um pouquinho cansativo, mas vamos conseguir encerrar, tá? Essa daqui é tranquilinha, é a última parte, que é sobre as fibras alimentares. Para a gente encerrar hoje. Só um minutinho que tem um áudio de alguém dando interferência. Parou. Vamos para as fibras. Meninos, fibra é fácil. O que é fibra? Fibra ela é a parte do vegetal que o nosso tubo digestivo ele não consegue digerir. O corpo humano, o ser humano não consegue digerir fibra, por incrível que pareça. Daí alguns alunos me perguntam, professor, se o organismo não consegue digerir fibra, por que diabos eu vou ficar comendo fibra se não vai servir para nada? Não consegue digerir, mas isso não significa que não vai servir para nada, tá? Ele vai servir como uma espécie de vassoura no nosso trânsito intestinal. Eu estou dizendo assim para vocês entenderem porque vocês não estudaram anatomia e fisiologia ainda, tá? Ele vai meio que limpar todo o nosso intestino, vai fazer com que
os nutrientes consigam ser absorvidos, tenham caminho livre para serem absorvidos pelo intestino, que as fezes sejam formadas de maneira satisfatória, que a pessoa não tenha prisão de ventre. Além disso, ela vai prevenir doenças cardiovasculares, diabetes e o próprio câncer, tá? Então, o corpo não vai digerir, não vai absorver essas fibras, mas ele vai ajudar nesse trânsito intestinal, tá? Existem dois tipos de fibras, fibras solúveis e fibras insolúveis. O que é cada um delas? Fibra solúvel, meninas, é quando elas entram em contato com água, elas viram gelatina. Vira tipo uma textura gelatinosa dentro do nosso intestino. Ela vai retardar a absorção da glicose, então a pessoa vai comer carboidrato, vai comer uma dieta um pouquinho mais rica em açúcar, mas ela não vai absorver todo aquele açúcar, porque a fibra vai impedir com que ele seja absorvido muito rápido. Já é um ponto positivo para o nosso organismo. Ela também vai ajudar a reduzir o esvaziamento gástrico, ou seja, eu vou me alimentar de fibra e vou ter aquela sensação de saciedade, de estar com o estômago cheio por muito mais tempo, o que vai impedir de eu comer uma quantidade de alimento exacerbada, além daquilo que eu preciso. Além disso, ela vai proteger o intestino contra o câncer, porque a todo momento ela vai estar limpando o nosso intestino, tá? Isso é a fibra solúvel que vai formar essa gelatina. E as fibras insolúveis? A fibra insolúvel, ela não forma uma gelatina, ela forma uma espécie de bagaço. Ela que vai ajudar na formação das fezes, vai ajudar o intestino a funcionar bem também e vai evitar a constipação. Quem tem prisão de ventre, meninas, não precisa recorrer inicialmente a lactopurga, os famosos purgantes, porque isso acaba com a nossa flora intestinal. O que é a flora intestinal? O nosso intestino delgado, ele tem algumas bactérias, por exemplo, lactobacilos, que vivem lá e são benéficas para nós. Eu preciso que essas bactérias estejam no meu intestino, por exemplo. Tá? Isso é a flora intestinal. Eu também tenho bactérias na minha pele, que é a flora da minha pele, que elas também fazem bem para mim. É uma proteção, uma barreira natural da minha pele. Quando a pessoa toma um laxante, um lactopurga, um Imosec, esse tipo de coisa, ou Imosec não, perdão, o Imosec faz o efeito contrário. Ele vai simplesmente encher o intestino de água e lavar toda essa flora intestinal. Então, quem tem problema de constipação, de prisão de ventre, só precisa fazer duas coisas: ingerir bastante líquido, pode aumentar a quantidade de água, principalmente, e também comer bastante fibra, porque a fibra vai ajudar na formação desse bolo fecal, vai ajudar na formação das fezes e também no trânsito intestinal. Então a pessoa não vai ter mais essa prisão de ventre, né? Essa prisão intestinal. As fezes elas vão sair mais amolecidas, não vai ser aquela algo duro que dá eczema, às vezes machuca, tá? Que forma essa prisão. Então, quem tem prisão de ventre geralmente tem uma dieta rica, pobre em fibra, tá? É só aumentar a quantidade de fibra e a quantidade de água. Agora, onde que eu vou conseguir essas fibras, meninos? Fibra também é muito fácil, perdão, eu coloquei nas vitaminas. Também é muito fácil de conseguir. Tudo aquilo que tem folha. Todas as folhas são fibras. Fibras é de origem vegetal, tá? Podem comer folha à vontade com bastante água que essa prisão de ventre vai passar. Se não passar, aí em último caso, o médico prescreve algum laxativo, tá? Mas antes do laxante, ele vai prescrever uma dieta rica em fibra. Se não funcionar, a própria fibra isolada artificialmente. E se não funcionar, aí sim um laxativo. Eu tenho fibra nos legumes, nas folhas, tá? Nos pimentões. Você só deve tomar cuidado é que existem algumas
alguns alimentos que elas fazem o efeito contrário, tá? Enquanto a fibra ajuda no trânsito intestinal e na prisão de ventre, existem outras que prendem esse trânsito intestinal e faz com que o corpo não consiga eliminar essas fezes. Isso é bom para quem está com diarreia, né? Porque daí cessa o processo de diarreia, que não seria muito comum caso de goiaba verde e do suco de cupuaçu. Quem tem prisão de ventre tem que evitar esse tipo de alimento, tá? Porque vai fazer o efeito contrário do que essa pessoa precisa. Então, muitas pessoas costumam perguntar para mim que, professor, eu estou tomando bastante suco, como o senhor falou, e estou comendo bastante folha, estou ingerindo bastante fibra, e não resolveu a minha prisão de ventre. Daí eu pergunto qual é o suco que ela está tomando. Suco de cupuaçu. Não vai resolver mesmo, tá, meninos? Prefiram água ou suco de outras frutas, menos de cupuaçu. Ação sobre as gorduras. Além de ajudar no trânsito intestinal, as fibras elas vão ter ação sobre as gorduras, porque elas vão limpar, tá? O nosso intestino, vão tirar todas essas gorduras dele, vai diminuir o LDL, que é o colesterol mau, vai aumentar o HDL, que é o colesterol bom, vai normalizar os triglicerídeos no sangue, vai prevenir, senhores, o aumento da pressão arterial, vai aumentar a saciedade, né? Como eu disse para vocês, eu vou ter aquela sensação de preenchimento estomacal, de saciedade. Não vou querer comer mais alimento do que eu necessito se eu tiver ingerido fibras. E ela é de um fator que é sempre associado, meninos, à obesidade em todo mundo. Porque o que a gente verifica hoje? Fibra eu vou encontrar em legumes, eu vou encontrar nas folhas, nas verduras, né? Na nossa alimentação do século XXI, onde tudo é industrializado, vocês acham que tem espaço para as fibras? As pessoas estão comendo essas fibras? Sim ou não? Eu acho que não. Não. Porque elas estão comendo muito açúcar, muita gordura, todo tipo de coisa, menos alimentos naturais. Então elas não vão ter fibras. Se ela não come fibra, ela não vai ter saciedade, vai querer se alimentar cada vez mais. Por mais que ela coma bastante, o corpo vai pedir mais alimento, porque esse alimento que ele está comendo, essas comidas processadas, esses fast foods, não tem quase nutrientes. Então, o meu corpo vai precisar desses nutrientes e a todo momento ele vai gerar um estímulo de fome e ver se a pessoa come alguma coisa que ele possa absorver. Daí ela vai lá e come mais alimento processado. Com isso, ela só vai ganhar peso, tá? Então, a falta de fibra é associada diretamente à obesidade. E isso eu digo a nível mundial, tá, senhores? No intestino, como eu já disse para vocês, ela vai prevenir bastante a prisão de ventre, né, a constipação, diverticulite, as hemorroidas, porque as fezes vão sair mais fluidas, tá? E até o câncer de intestino ela vai conseguir prevenir. Mas lembre-se, para a fibra poder funcionar, ela vai precisar de líquido, tá? Então beba bastante líquido junto com as fibras. Até mesmo a fibra em excesso, ela vai causar um malefício para nossa saúde, tá? Quando eu como muito só fibra, eu vou ter deficiência na absorção de cálcio e de zinco, que são dois minerais essenciais também para o meu organismo, tá? Nós vamos ter uma aula só sobre minerais, onde eu vou discutir com vocês sobre sódio, potássio, cálcio, zinco, esse tipo de coisa. Aqui eu tenho uma tabela do consumo que mais ou menos a gente deve ter, tá? E isso vai variar de acordo com a faixa etária, meninos. Crianças tendem a ter mais prisão de ventre, mulheres tendem a ter mais prisão de ventre do que os homens, tá? Então, crianças e mulheres, elas geralmente precisam comer um pouquinho mais de fibra. O idoso nem tanto, porque senão ele pode ter bastante desinteria, tá? As famosas diarreia. Alguma dúvida sobre a fibra? É algo bem simples então, e bem importante, como vocês puderam perceber, e fácil de conseguir. Comam, pelo amor de Deus, folha e bebam bastante água que vocês vão ter essas fibras na dieta dos senhores.